Fala, meus amigos, chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazer as notícias do Botafogo, falar sobre essa ida dos empresários do Igor Jesus à Europa, em busca de um estudo ali sobre um possível novo destino do Igor Jesus após o Super Mundial de Clubes. A gente vai trazer um pouquinho sobre esse caso aqui e falar, claro, né, da atual situação do Botafogo, um comparativo aqui com o aproveitamento dos últimos treinadores do Botafogo, dos últimos 6 treinadores do Botafogo, em que nível a gente se encontra em comparativo de aproveitamento. A coisa fica um pouquinho até assustadora, né? E de quem é a culpa, né? De quem, como é que tá essa dosagem de culpa em relação ao momento que a gente vive atualmente, né? Totalmente do treinador, quem carrega mais essa parcela de culpa, enfim, vamos bater um papo sobre a atual situação depois da vinheta. Claro, já começa agradecendo aos mais de 128 mil inscritos. Estamos naquela rota ali dos 130 mil, né? Chegando aí aos 129, daqui a pouquinho 130 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Graças a todos vocês e vocês que não nos acompanham nas outras redes sociais também. Pode seguir a gente lá no Instagram, TikTok, Facebook, enfim. Estamos em todas as plataformas trazendo conteúdo diário para você do Botafogo, além do nosso outro canal Dois Toques, a Casa do Futebol também, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro a gente começa falando sobre o caso do Igor Jesus, que chegou a ser procurado, né, por alguns clubes do futebol espanhol, da Inglaterra, futebol alemão, enfim. Um jogador que chegou a ser cobiçado por esses clubes, mas não teve nenhuma proposta indo para frente ali, né, que ficavam na casa até ali dos 180 milhões, 190 milhões de reais. Então, valores interessantes ali para um jogador que veio de graça, né, basicamente. E aí mesmo com a fase atual do Botafogo, a fase onde o Igor Jesus não consegue se destacar tanto como destacou na temporada passada, e mesmo assim ainda é uma das poucas luzes que a gente tem no nosso sistema ofensivo ali, o Igor Jesus em algumas partidas. Mesmo assim, independente disso, continua atraindo olhares do futebol europeu. Na matéria trazida hoje pelo JP Fragoso, lá no Jornal o Globo, ele destaca que o staff do jogador está em Roma, estudando possíveis destinos que podem acontecer aí depois do Super Mundial de Clubes. A gente lembra aqui que no ano passado, né, no final da temporada, o Texas falou que chegou a conversar com 7, 8 clubes por conta do Igor Jesus, né? Teve a proposta do Nottingham Forest ali, que chegava na casa dos 185 milhões de reais, e o próprio Igor Jesus rejeitou a proposta, queria ficar no Botafogo, queria jogar um Super Mundial de Clubes, enfim. Mas depois desse grande objetivo do Igor Jesus, que é o Super Mundial, talvez fique difícil o atacante continuar no Botafogo. Vai depender muito também de como vai estar a engrenagem funcionando nesse período, após esse período, né? E aí, após o Super Mundial de Clubes, cabe ao jogador tomar a decisão se continua ou não, dependendo aí das propostas que serão estudadas pelos seus agentes, né, que já estão lá na Europa vendo todo esse caso. E também cabe ao Botafogo, claro, procurar uma reposição à altura, né? Vai entrar dinheiro, vai ter que ter uma reposição à altura, afinal é o atacante titular do Botafogo, e a gente espera que, caso a gente acabe perdendo o Igor Jesus após o Super Mundial, a gente tem uma reposição realmente em altíssimo nível, né? Bom, vamos lá, falar aqui do aproveitamento dos treinadores, dos últimos treinadores que passaram pelo Botafogo nos 8 primeiros jogos, né? Pra gente fazer aquela comparação com o Renato Paiva, apesar de ser muito óbvio pelo que a gente vem acompanhando, mas tá aí na tela para vocês verem. Luiz Castro com 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Lidera aí em aproveitamento 75%, com um adendozinho aqui, né? Porque não está contabilizando a derrota contra o Corinthians na estreia. Porque naquele jogo, provavelmente, quem comandou o Botafogo à beira de campo não foi nem o Severino, foi o Betinho, o preparador físico. Então provavelmente não entrou nessa conta aqui, apesar do Luiz Castro já ser o treinador naquele momento, né? Enfim, não entrou na conta, e aí o Luiz Castro lidera o aproveitamento. Logo depois o Arthur Jorge com 5 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas. Vem o Bruno Lage, 3 vitórias, 5 empates e também nenhuma derrota. Aí vem Thiago Nunes, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Lúcio Flávio empatado com o Renato Paiva, ambos com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, né? O comparativo aqui do Renato Paiva com o Lúcio Flávio vai até além dos números, né? Porque, enfim, tirar até o Lúcio Flávio da discussão, deixa o Lúcio Flávio lá no lugar dele, mas falando de Renato Paiva, é aquilo que a gente vem enxergando nos últimos jogos, infelizmente, né? Zero evolução do trabalho do Paiva, naquilo que ele propõe a fazer, que é o jogo posicional. Não vem funcionando o jogo posicional do Renato Paiva, e aí a gente não tem nem as alternativas que o Renato Paiva até menciona treinar, menciona tentar utilizar, a gente não vê elas funcionando
da maneira que a gente gostaria, né? O jogo de transição, aquilo que o Botafogo até já teve como trunfo, já teve como carta na manga em outros tempos, nem isso tem funcionado ultimamente. E claro, eu não estou aqui para jogar a culpa 100% no Renato Paiva. Antes que a gente comece a entrar nessa pauta, o Renato Paiva, ele não faz tudo sozinho, né? Obviamente ele tem a sua parcela de culpa, e é como eu falei até com os amigos do Fogo no Meu Coração, na live que a gente estava fazendo agora há pouco, eu acho que a parcela de culpa do Paiva, ela vai aumentando a cada jogo que passa, porque quando a gente vai vendo a quantidade de erros que o treinador vem cometendo, não só na maneira de armar o time, mas também na aplicação daquele estilo de jogo que ele propõe a fazer, que não vem dando certo, e também na demora também de algumas substituições, né? O último jogo contra o Estudiantes, para mim, foi um escárnio. Você está mostrando o Renato Paiva conversando com o Alan e com o Mastriani aos 87 minutos. Sabendo que jogo de Comebol, os caras não dão mais do que 5 minutos de acréscimo, dificilmente. E aí o que você espera? Você espera que aos 87, você conversando com o jogador, ele vai entrar e vai modificar a partida? Ele vai entrar e vai realmente te trazer aquele resultado que você espera? Aí realmente fica difícil defender Renato Paiva depois de um somatório de equívocos, né? E aí, muito além do que é o jogo posicional, que ele tenta aplicar e não consegue, muito além dos subterfúgios que ele tenta achar para justificar esse tipo de problema, vai em você apontar o dedo para os seus jogadores. É isso aí, uma coisa que me incomoda, né? Mas enfim, me incomoda dando minha opinião aqui, né? Porque para mim isso mexe muito com o ambiente de jogador. Na minha opinião, isso mexe muito com o ambiente de jogador, você chegar e apontar problemas, individualizar questões. Por mais que isso fique claro pra gente, e aí é onde a gente entra na questão de dividir a culpa. Eu não estou colocando a culpa totalmente aqui no Renato Paiva, a gente sabe que não é só do Renato Paiva, tem um somatório de questões aqui, jogadores em péssima fase, auxiliam realmente esses dados catastróficos que a gente vem vendo ultimamente. Mas você problematizar isso numa coletiva, você apontar o dedo e realmente deixar isso escancarado para os seus atletas, que é quem você espera que cumpra aquilo que você está pretendendo dentro de campo, que espera que aplique as ações que você propõe, realmente eu não acho de uma atitude muito inteligente do treinador do Botafogo ter esse tipo de apontamento. Infelizmente a gente tem que fazer algumas comparações aqui, até sobre a questão de gestão de grupo também, que isso, o cara pode ser um monstro, um mestre do futebol teoricamente. Acho que o Renato Paiva, inclusive, entende muito de futebol, teoricamente sabe muito sobre futebol, enfim, mas na prática está deixando a desejar. Na prática a gente não está enxergando aquela teoria toda que a gente viu o Renato Paiva chegando. E aí entra na questão de gestão de grupo, que isso vai além do cara saber futebol ou não. A gestão de grupo, fazendo comparação aqui, por exemplo, com o Arthur Jorge, você dificilmente via o Arthur Jorge fazendo essas individualizações, até positivamente, até quando você via numa coletiva alguém tentando elogiar um jogador, falar do Almada, falar do Luiz Henrique, ele meio que tirava essa individualização da pauta ali, né? Ele tentava tirar aquilo ali para valorizar cada vez mais o seu coletivo, que ele sabia que precisava do coletivo azeitado, funcionando e todo mundo na mesma sintonia, para você não ter um jogador ali no teu coletivo que estivesse carregando um peso maior do que os outros. Esse tipo de gestão de grupo eu acho importantíssimo para um time que quer ser campeão, para um time que tem objetivos grandes. Você não individualizar essas questões, por mais que elas sejam explícitas. Repito aqui, é explícito que o Arthur está numa fase ruim, que não consegue acertar nada. É explícito a fase atual do Marlon Freitas. É explícito que o Alex Telles não começou a temporada. Essas coisas são explícitas para nós, torcedores, para nós que trabalhamos aqui com a imprensa esportiva, que comentamos sobre futebol, que falamos sobre futebol todos os dias. Mas isso não precisa vir da boca do treinador numa coletiva de imprensa. Isso aí, repito, na minha opinião. Beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre essas questões envolvendo o Renato Paiva, essa divisão de culpa, e que se vocês ainda têm esperança de que esse estilo de jogo ou alguma modificação do Renato Paiva vai acontecer a ponto da gente ter uma reviravolta brusca, que é o que a gente precisa. Afinal, o Botafogo já chegou aí a sua 13ª derrota, que é o número de derrotas que o Botafogo teve em toda a temporada 2024. A gente alcançou no dia 24 de abril, né? Ontem, no caso, 23 de abril, a gente alcançou essa derrota, esse número de derrotas, enfim. Aí ficamos com esse número lamentável já na temporada de 2025, que era para ser uma temporada de grandes conquistas também, de Super Mundial de Clubes, de diversos feitos interessantes para o Botafogo. A gente vem passando por esse momento de total instabilidade, aguardando aí uma mudança de rota, uma possível virada de chave para que as coisas voltem a acontecer da melhor maneira para a gente, beleza?
Deixa os comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês a respeito desse momento do Botafogo. A gente lê, a gente gosta de trocar essa ideia com vocês, gosta de trocar essas informações. E amanhã, de manhã, a gente bate esse papo, que tem live aqui no canal Gigante Glorioso amanhã, beleza? Forte abraço, saudações alvinegras, fui, valeu.